Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: faz sentido para Lucas Paquetá trocar o West Ham pelo Aston Villa? E mais, Ederson podendo ir para o Fenerbahçe. Vamos falar sobre essas possíveis movimentações de dois jogadores selecionáveis depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Na manhã deste domingo vamos falar sobre as possíveis saídas ou trocas de times de Lucas Paquetá e depois de Ederson. Você já deixa o seu like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também no primeiro comentário fixado do vídeo tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu utilizo aqui no canal do VSR para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real, classificação. Tudo isso de graça no seu celular, você não paga nada, nem para baixar, nem para usar o Flash Score. Só vi primeiro comentário, clicou no link, vai para sua loja de aplicativos, fez o download e começou a usar. Estou gravando o vídeo aqui na manhã de domingo, depois de no sábado, duas notícias publicadas lá no perfil do Fabrizio Romano no Twitter e também nas outras redes dele. Fabrizio Romano é o jornalista italiano que já há alguns anos domina as notícias em primeira mão de transferência de jogadores, acerca de dois brasileiros selecionáveis, dois brasileiros que estão sempre no radar da seleção, né? O Lucas Paquetá voltou à seleção na última convocação do Ancelotti, no dia 25, na segunda-feira, dia 25, e o Ederson não voltou, mas pode voltar, é sempre um dos cotados para estar na seleção brasileira. Eu vou começar falando sobre o Lucas Paquetá e essa notícia aqui do Fabrício Romano. Aí já na tradução aqui ele diz: mais sobre Lucas Paquetá. A oferta do Aston Villa é de 47 milhões de libras no total e o jogador quer ir, o jogador pretende ir, desejo do jogador. Ainda não temos a luz verde, porque o West Ham, neste momento, ainda quer manter Lucas Paquetá. O Graham Potter, que é o técnico do West Ham, pediu à diretoria para que não vendessem o Paquetá, mesmo com o Aston Villa insistindo na contratação. Eu postei isso no meu Twitter no sábado, e aí recebi muita resposta. Muita gente dando como resposta dizendo: para que o Paquetá vai fazer esse movimento? Ele vai trocar 6 por meia dúzia. E aí tem um pouco de uma vou dizer de uma brincadeira, mas um pouco de uma espécie de mal entendido, que tem muita gente que confunde o West Ham com Aston Villa, tá? Até porque os uniformes são parecidos e tudo. Então tem muita gente que acha que de fato o West Ham e Aston Villa ou que são o mesmo clube, ou que não tem, ou que quer trocar 6 por meia dúzia. Então, muita gente levantando dúvida se fazia sentido ou se fará sentido o Paquetá trocar o West Ham pelo Aston Villa. E eu acho que faz total sentido. Ainda que tenha essa brincadeira aí de achar que o West Ham e Aston Villa é tudo a mesma coisa, eu acho que neste momento há uma diferença substancial no projeto de futebol dos dois, tá? Enquanto o West Ham passa a sensação que esse núcleo já fez o que poderia, e agora, inclusive, ganhando um título para o West Ham depois de muito tempo, né? A Europa League que o West Ham ganhou, não me lembro se em 21 ou 22, mas enfim, esse grupo é um grupo vitorioso pro West Ham, né? Porque fez o time voltar a ser campeão. Foi em 23, né? Em 23. Inclusive com assistência do Paquetá na final lá contra a Fiorentina. Esse grupo ganhou a Conference League. A sensação é que esse núcleo já deu o que poderia dar pro West Ham. E eu vejo o Aston Villa, neste momento, um projeto de futebol muito mais interessante do que o West Ham, né? Para começar pela tocada, pelo comando do Unai Emery, que eu considero um excelente treinador,
um treinador muito bom e que tem feito o Aston Villa dar saltos dentro da tabela do campeonato inglês. Vale lembrar, o Aston Villa na temporada passada disputou a Champions porque ficou entre os 4 na temporada anterior, e na temporada passada no campeonato inglês brigou até o final, até a última rodada por uma vaga na Champions. E nesta temporada eu não vejo o Aston Villa fazendo nada diferente, apesar de que neste momento, com apenas 2 rodadas do campeonato inglês, o Aston Villa esteja coladinho ali com a zona de rebaixamento, né? Tô deixando aqui a tabela de classificação do campeonato inglês que eu peguei lá no Flash Score. Nesse momento, o West Ham é lanterna, 2 jogos, 2 derrotas, e o Aston Villa é 17º, o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 1 ponto, 1 empate e 1 derrota nos 2 primeiros jogos. Então, embora aqui nesse momento ainda estejam próximos, eu não vejo o Aston Villa brigando na mesma faixa de tabela do West Ham, muito pelo contrário. Acho que a briga do West Ham vai ser para escapar do rebaixamento, ainda que seja bem difícil atualmente você escapar do rebaixamento no primeiro ano, né? Por exemplo, nas últimas 2 temporadas, os 3 times que subiram caíram. Mas me parece que nesse ano o Sunderland, Burnley e o Leeds estão mais fortes para tentar se manter. Então acho que a briga do West Ham é contra o rebaixamento e projeto o Aston Villa de novo brigando por Champions. Projeto de novo o Aston Villa brigando ali no top 5, top 6, top 7. Acho que é isso. Então, nesse sentido, acho que faz sentido. Nesse cenário, para não ficar muito sentido, nesse cenário, eu acho que faz sentido pro Paquetá trocar o West Ham pelo Aston Villa. Acho que ali ele vai ter mais chance num time mais organizado, num time mais forte, num treinador melhor, que conhece melhor o grupo. Então trabalhar com o Unai Emery eu acho que é uma vantagem. Então para mim faz sentido o Paquetá trocar o West Ham pelo Aston Villa. Mas fica uma decepção que o salto não é para nenhum dos Big Six, como chamam lá, né? Os 6 times principais, pelo menos dos últimos anos do campeonato inglês. E eu tô falando de Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Tottenham. Esses são os times do chamado Big Six. Fica uma espécie de decepção desse salto não ser do West Ham para nenhum time do Big Six, apesar de ter nos últimos dias surgido rumores de que o Tottenham queria muito o Paquetá, só que o Tottenham acabou de contratar um jogador para atuar mais ou menos na faixa de campo que o Paquetá atuaria. O Tottenham contratou do RB Leipzig o Xavi Simons, o holandês que foi revelado pelo Barça, passou pelo PSG e tudo mais. O Tottenham contratou o Xavi Simons por 62 milhões de euros, de libras, se eu não estou enganado. Então, não sei se o Tottenham... Primeiro, eu não sei se esse rumor tinha sustentação, mas na última semana se falou muito do Tottenham querer o Paquetá, e acho que se tinha, agora que o Tottenham contratou o Xavi Simons, eu acho que ele não vai investir muita grana no Paquetá. Então, fica aí essa questão de não ser um salto para o Big Six. Fica uma espécie de decepção, porque antes do começo das investigações, o Paquetá estava negociado com o Manchester City. Só estava ali mais ou menos na definição de quanto o City mandaria para de fato convencer o West Ham. Mas já estava tudo definido, que o Paquetá iria para o City. O Paquetá ia se transferir para o City, num City campeão de Champions, né, na esteira, na sequência da temporada do City campeão de Champions, para trabalhar com Guardiola. Ele ia ser vendido na casa de 80 milhões de libras. O City já tinha oferecido 70 milhões de libras. Então fica uma espécie de decepção de você considerar que
o Paquetá teve muito perto de ir para o Manchester City por conta das investigações, pela acusação dele ter forçado o cartão amarelo por conta de favorecer apostadores. A negociação caiu. E aí, depois de 2 anos e meio nesse imbróglio, agora o Paquetá totalmente inocentado, essa proposta do City não voltou para a mesa. E acho que era natural não voltar. E aí, sair do West Ham para o Aston Villa pode parecer uma decepção, mas para mim faz todo sentido, futebolisticamente falando, essa troca. Outro dado que eu queria, outra informação que eu queria falar é sobre o goleiro brasileiro Ederson, que também foi notícia no Fabrício Romano. E ele colocou isso aqui já na tradução. Negociação entre Fenerbahçe e Manchester City continua hoje. Essa notícia era de sábado. Proposta inicial de 12 milhões de euros não foi suficiente para convencer o Manchester City, mas o Fenerbahçe continua insistindo. O empresário do Ederson, o Jorge Mendes, está conduzindo o processo e as negociações. Esse tweet o Fabrício Romano colocou lá no final de sábado. Hoje, domingo, deixa eu ver se ele já deu alguma atualização. Não, essa daí é a última atualização. Por quê? Porque o Galatasaray tinha feito uma proposta de 10 milhões de euros para o Manchester City. E o Manchester City recusou. Então, o Ederson inicialmente teve a aproximação do Galatasaray, que hoje é o time mais forte da Turquia, está na Champions e tudo mais. Com os 10 milhões de euros que o Galatasaray ofereceu, o City negou. Só que aí, quando o Fenerbahçe viu o City na negociação, ele chegou junto para tentar dar o famoso chapéu. E aí ofereceu 12, que inicialmente, segundo Fabrício Romano, o Manchester City também não está convencido de 12. E aí tem que ver se ou o Galatasaray ou o Fenerbahçe vão oferecer mais. Mas é o ponto, né? O Ederson ficou fora do primeiro jogo do campeonato inglês porque estava meio gripado. Do segundo ele ficou no banco na derrota para o Tottenham. Não sei se na rodada deste domingo, quando o City vai jogar... Na hora que você estiver vendo esse vídeo, o City vai estar jogando contra o Brighton. Eu não sei se o Ederson vai ser titular. Mas na prévia da imprensa inglesa, o Ederson não está como titular. Na verdade... Na prévia da imprensa inglesa, o Ederson não está como titular. Quem está como titular é o jovem James Trafford. Ou seja, então tem que ver se de fato o City não está querendo vender só para arrumar mais dinheiro ou se o City quer de fato ficar com o Ederson. Independentemente da situação, a sensação é que o Ederson cumpriu sua missão com a camisa do City. Vale lembrar, o Ederson, segundo o que foi noticiado no início da temporada passada, o Ederson queria sair no início da temporada passada e o Guardiola o convenceu a ficar. E aí ele ficou, não viveu uma boa temporada. Aliás, depois da temporada que o City foi campeão da Champions, o Ederson viveu vários momentos de instabilidade, de alguns erros, de erros que normalmente ele não comete para um goleiro da qualidade dele. Então a sensação parece ser que o Ederson já escreveu sua história com o City e precisaria mudar de ares. Eu não sei se o campeonato turco é o melhor destino para o Ederson. Acho que pelo que ele ainda pode fazer, acho que ele poderia jogar num campeonato de maior relevância dentro da Europa. E entre Galatasaray e Fenerbahçe também, eu não sei se o Fenerbahçe é o melhor local para o Ederson, né? Inclusive, o Fenerbahçe acaba de demitir o José Mourinho
foi eliminado pelo Benfica na última fase eliminatória antes da fase de classificação da Champions. O Mourinho saiu dizendo que o clube é uma bagunça, que ninguém sabe o que faz, que prometem reforços e não cumpre, embora depois que o Mourinho saiu parece que eles estão começando a contratar, que tem gente que fala demais no clube e tudo. Então, enquanto sequência de carreira, eu não sei se o campeonato turco é o melhor para o Ederson. Acho que o Ederson conseguiria campeonatos mais relevantes dentro da elite europeia. Mas se a proposta que tem é da Turquia, na Turquia eu acho que ir para o Galatasaray faz muito mais sentido do que ir para o Fenerbahçe neste momento. O time do Galatasaray é mais forte, é um trabalho mais consolidado, é um trabalho mais fluido, mais vitorioso, vai jogar Champions, mas enfim, precisa ver aí o que vai acontecer. E se o Ederson for de fato para o Fenerbahçe ou para o Galatasaray, ou se ele sair do City, o City vai babando para cima do Donnarumma. Fizemos aqui no vídeo, que eu vou até deixar aqui no card aqui em cima, falamos da saída ou da decisão do Donnarumma de não ser aproveitado pelo Luiz Henrique, e aí nesse vídeo a gente já falava que o City poderia ser um destino. Se o Ederson sair, o City vai babando para cima do Donnarumma. Com um detalhe, eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de agosto, domingo. A janela de transferência na Europa, para entrar na Europa, claro, ela fecha no dia 2 de agosto, na terça-feira. Então tudo isso que eu falei aqui, seja a ida do Paquetá, do West Ham para o Aston Villa, seja a ida do Ederson para o futebol turco, seja a ida do Donnarumma do PSG para o City, tem que acontecer em 2 dias, porque a janela fecha, hoje é domingo, as negociações estão rolando, mas você teria que oficializar, passar documento, passar papel, transferir dinheiro, tudo isso, na segunda ou no máximo na terça, porque a janela de transferência fecha dia 2 de setembro. O que você acha? O que você pensa? O que você pensa do Paquetá indo para Aston Villa, do Ederson deixando o City para a Turquia, da chegada do Donnarumma para o City? Eu nem vou analisar aqui essa chegada do Donnarumma para o City, porque tem várias questões para a gente falar. Se acontecer mesmo, eu vou gravar um vídeo, mas tem, por exemplo, a questão de jogo com os pés e tudo, mas é um outro debate. O vídeo aqui não era para isso. O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. É só você baixar e se divertir com estatística de tudo que é lugar do mundo no futebol. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.